Nesse vídeo aqui eu quero dar continuidade a mais alguns detalhes sobre a questão da formação do pensamento moderno, até para um possível entendimento do que vem a ser também chamado de pós-modernidade. Eu quero enfatizar aqui alguns outros detalhes para dar continuidade ao trabalho que eu tenho desenvolvido em alguns vídeos anteriores. E aqui eu quero chamar a atenção para essa linha de pensamento que nós podemos dizer que nós saímos de uma teologia, um modelo de ensino baseado no modelo em pressupostos, em valores morais, inclusive teológicos, sim, e de uma teologia cristã, sem sombra de dúvida, e rumamos e chegamos a uma nova era, se é que podemos chamar assim, em que está muito claro os resultados da chamada revolução sexual, particularmente na agenda de gênero. Então nós temos uma educação da teologia para a revolução sexual. Tenho sempre chamado a atenção nos meus vídeos para a importância de se entender e de pelo menos se ter notícia, né, da existência da relação entre a teologia e a filosofia. Porque, como eu sempre tenho dito, se a gente não entender que existe essa relação, e como essa relação se reflete nas demais áreas do saber, o direito, as ciências sociais, né? Então nós perdemos um núcleo duro, base para o entendimento de questões que vão ser respondidas pela teoria jurídica, pela teoria política, pela teoria social e até mesmo ainda aqui pela própria filosofia. Então, em rápida síntese, eu vou tentar fazer um mapeamento de alguns outros pontos importantes para que isso lhe sirva de estudo, né, de pesquisas a partir de então. Né? Então, na relação entre a filosofia e a teologia, algo que é muito pouco enfatizado na literatura brasileira, duas ideias são centrais na formação do pensamento moderno. A ideia de que se Deus existia, e se ele existia, será que ele ainda estaria preocupado com a humanidade, ou se ele teria perdido o controle? E uma outra perspectiva, partindo de uma ideia de que existe uma outra opção para aquilo que muitas vezes as teorias, alguns teóricos depois vieram a ser chamados de revolucionários, chamavam de um Deus tirânico. Ou seja, havia uma alternativa a esse Deus tirânico, esse Deus cristão, chamado por muitos de um Deus tirânico, opressor, que seria exatamente a figura de Lúcifer. E isso, inclusive, está muito claro, né, no livro de Bakunin, Deus e o Estado, quando Bakunin enaltece a figura de Lúcifer, chamando ele de o eterno revoltado, o primeiro livre pensador, emancipador de mundos. Então, é aí que se concretiza, se vê a evidência da ideia da revolução, baseada, digamos assim, numa disputa teológica. E a grande questão do pensamento moderno é como as respostas a estas duas questões básicas,
apesar de muitas outras, as respostas, como elas vão aparecer. Então nós podemos dizer que, grosso modo, a sociedade moderna e todas as suas características, Estado, direito, as novas concepções de cidadania, de indivíduo, tudo são respostas a estas questões teológicas. E é evidente, do pensamento moderno, a ideia de criar uma sociedade alternativa ao paraíso, uma sociedade que pudesse ser minimamente razoável para a nossa convivência. Daí porque as polêmicas centrais sempre envolveram o Estado e o direito. Mas é importante salientar também que essas questões teológicas, elas não ficavam centradas apenas num debate teórico, porque, de fato, com o aparecimento do cristianismo, o cristianismo ele não funda a civilização moderna. Eu não defendo essa ideia, mas o cristianismo, sem sombra de dúvida, quando ele aparece, ele dá um novo sentido, um novo significado às concepções, algumas instituições, inclusive, que vão ser fundamentais na formação da sociedade moderna. Inclusive, dentre elas, a instituição família. A nossa família, ela tem 3 origens: grega, romana e judaica. Mas o cristianismo traz um novo significado a essa instituição, inclusive a ideia do amor, uma relação baseada no amor, na paixão, que antes eram instituições muito mais que cumpriam o seu dever cívico, do que baseadas em concepções afetivas, amorosas, etc. Então, a partir daí, nós temos como é dito, um pensamento moderno que vai se dividir em 2 vertentes básicas, em rápida síntese. Aqueles que admitem a possibilidade de Deus existir, tenha ele interesse ou não ainda na humanidade, perdido ou não o controle, e um outro grupo que parte para o chamado luciferianismo, aquela ideia alternativa. Isso é muito comum, essas colocações às vezes causam estranheza, porque é isso, a literatura brasileira ela é muito deficiente nessa questão teológica. Os resumos brasileiros, eles não enfatizam aspectos importantes e com isso sacrificam o verdadeiro entendimento da formação do pensamento moderno e, como eu disse antes, para nós entendermos a teoria pós-moderna. E é nesse sentido, é nesse ambiente, que cada vez mais vai se formando aquela linha de pensamento que veio se chamar verdadeiramente de revolucionária, que vai ganhar este nome bem arquitetado no século XIX, apesar de que o termo revolução ele entra para o vocabulário europeu no sentido que nós temos hoje, a partir do século XVIII. Os primeiros revolucionários, que nós podemos dizer anticristãos, a forma mais bem constituída desta revolução, foram os próprios iluministas. E dentro desse iluminismo, aí chega um ponto importante que nos interessa, e dentro desse iluminismo, muito importante, a ideia dos libertinos, não só dos liberais, mas também dos libertinos, aqueles que viam na dimensão sexual e em outros prazeres uma forma de alcançar o máximo de prazer que a humanidade poderia alcançar sem pensar nessa ideia de paraíso. Então, daí porque
homens como o Marquês de Sade ganham tanta importância, né? E às vezes o pessoal aqui não entende a importância do Marquês de Sade, acha que ele foi apenas um sujeito que escreveu livros orgiosos. Sim, ele escreveu isso, mas a própria orgia, né, a própria dimensão sexual passa a ser uma forma de revolução, né? Ele não é o único, mas ele se destaca muito no século XVIII, né? E daí porque, inclusive, a importância do livro dele, né, A Filosofia da Alcova, que é um diálogo que se dá em meio a uma orgia, da onde aparece a ideia, né, de que para destruir o cristianismo, destruir a sociedade cristã e os seus valores, era preciso proporcionar uma revolução sexual. Essa ideia foi central para todo o pensamento revolucionário a partir de então. E para aqueles que pensam que as coisas acontecem por coincidência, então você vai tendo dentro do ambiente acadêmico e político toda a construção de uma linhagem teórica que vai tratar, não por acaso, exatamente da questão sexual. Não é por acaso, por exemplo, que o senhor Wilhelm Reich, ex-aluno de Freud, inclusive, um tanto rebelde com relação a Freud, mas escreve o seu livro, o título do livro, A Revolução Sexual. Se você for ler esse livro, você vai entender muito bem essa nova versão da Revolução Sexual, já no século XX. Não por acaso também a importância do Alfred Kinsey, o famoso pesquisador da sexualidade infantil e da adolescência americano, que faz aplica inclusive as teorias de Kinsey, são as primeiras experiências de educação sexual nos Estados Unidos, nas escolas americanas, são feitas a partir das pesquisas de Alfred Kinsey. E a desculpa, e naquela época não era a homofobia, naquela época a desculpa para a aplicação da educação sexual era o problema da gravidez precoce. E evidentemente que uma sexualização precoce, um estímulo à sexualização precoce, veio exatamente o contrário do que se preconizava. O que aconteceu é que a gravidez precoce ela aumentou muito ao invés de diminuir, evidentemente. Um outro nome importante nessa linhagem teórica, como eu estou chamando, é a própria Simone de Beauvoir, que é dela, inclusive, uma ideia importante, que está muito em voga hoje, o conceito de gênero, a ideia de que a sexualidade é uma construção social e que não tem nenhuma relação com o sexo biológico, o sexo orgânico. Também temos a Kate Millett, com seu famoso livro A Política Sexual, que é considerado o manifesto comunista do movimento feminista. Movimento feminista esse que vai abraçar esta causa da revolução sexual com muito vigor, e marcadamente a importância de membros da Escola de Frankfurt, ou herdeiro da Escola de Frankfurt, como Herbert Marcuse e o senhor Michel Foucault. Herbert Marcuse particularmente com Eros e Civilização, e o senhor Foucault com o seu famoso História da Sexualidade, e que exatamente cada um vai dar a sua versão, e segundo eles mesmos, aprimorando as versões anteriores a respeito de como implantar, justificar ideologicamente, inclusive, essa questão essa proposta da chamada revolução sexual.
Nesse sentido, cabe lembrar a importância do trabalho do socialismo marxista, que, como eu tenho enfatizado em outros trabalhos, existem alguns tipos de socialismo. O marxista é um dos mais importantes, o socialismo marxista, que dá origem ao comunismo. E Marx tem um papel importante, de fato, nesse pensamento revolucionário, porque ele é herdeiro de uma das vertentes desse iluminismo, e ele, juntamente com Engels, eles conseguem arrumar muito bem todas as teorias, todas as ideias, todas as propostas revolucionárias que vinham até então. E nesse sentido, tanto a obra quanto o próprio manifesto comunista se tornam, o próprio manifesto se torna literalmente, porque foi para isso escrito, um manual de instrução revolucionária. E não é por acaso, seguindo esta linha da revolução sexual, da destruição da sociedade cristã, para se compor uma nova sociedade, uma nova ordem, etc., etc., não por acaso, Marx e Engels, no livro A Sagrada Família, eles vão propor a destruição do casamento. O casamento, segundo eles, seria uma forma, uma das mais visíveis e evidentes formas de exploração de classe, sendo a mulher, no casamento, uma prostituta explorada, e por isso ela precisava se libertar dessa exploração, e para se libertar dessa exploração, era preciso destruir o casamento. Lá em seguida, no Manifesto Comunista, ele vai falar da família. E é na família, exatamente, quando ele fala, abolir a família. Isso é muito importante. Quando ele fala abolir a família, porque logo em seguida, quando eles afirmam que a família deve ser abolida, abolir significa acabar, logo em seguida vem uma relação direta com a educação. Existem dois momentos importantes em que Marx e que Engels, no manifesto, se referem ao problema da educação. Primeiro, quando eles falam lá nos 10 mandamentos que a criança deve estar na escola, não pode trabalhar e deve estar na escola. E as pessoas cegamente abraçam essa ideia como se, sem entender realmente o que é que eles dizem, simplesmente porque é um jargão politicamente correto. Ele está falando que a criança não deve trabalhar porque o comunismo odeia o trabalho. Ele acha que o trabalho é uma forma de exploração. Ele não está falando do trabalho subhumano ou não. Para Marx, qualquer trabalho é exploração. Um filho acompanha um pai numa oficina, por exemplo, é uma exploração. E você tem visto os resultados jurídicos hoje nessa concepção, inclusive quando internalizadas pelo ECA. Qualquer forma de trabalho é exploração. Então, qualquer forma de trabalho ela é aviltante, independente de qualquer outra condição de trabalho propriamente dita. Então, não é para trabalhar. Ninguém é para trabalhar, todos têm que depender do Estado, e no caso em questão a criança. E a criança, fundamentalmente, ela tem que estar na escola. Para o marxismo, também não é muito bem pelo que você está pensando, ela tem que estar na escola porque ela tem que ser doutrinada. Não é para ela aprender a escrever e crescer na vida e ser independente, trabalhar, ter emprego, renda e conseguir propriedade privada. Não. É para ela ser doutrinada, para gerar uma sociedade de pessoas, uma geração de pessoas adaptadas à ditadura do proletariado. E aí ele fala, eles deixam muito claro, não fomos nós comunistas que inventamos a relação entre escola e sociedade, mas somos nós que vamos mudar esta relação entre escola e sociedade. Então, não por acaso, os movimentos revolucionários e as experiências revolucionárias, como foi o caso da Rússia e de tantos outros países a partir daí da União Soviética, que vão exatamente começar a trabalhar a questão da escola. Vygotsky,
tantos outros autores, Paulo Freire, tantos outros autores desta linha comunista, marxista, que vão exatamente trabalhar essa ideia ou de uma rebelião em sala de aula, ou de técnicas de pacificação de doutrina em sala de aula. Né? Muito bem. Daí porque, então, a importância, né, de se entender que todos os movimentos revolucionários, eles passam a adotar o marxismo e as suas premissas como uma forma de chegar aos seus objetivos de uma revolução sexual, e tudo isso está muito bem sintetizado hoje, exatamente na chamada agenda de gênero, que é a consequência, inclusive, de esforços de revolucionários que já vinham tentando atuar a partir das conferências do Cairo, em 1994, de Pequim, em 1995, onde inclusive aparece a ideia de gênero, o conceito de gênero, para substituir a ideia, o conceito de sexo e sexualidade. Né? E a partir daí todas essas transformações que vieram a acontecer até então. Então daí porque hoje o pensamento moderno, ele está centrado fundamentalmente, falar do pensamento moderno hoje, e nessa transição para uma possível pós-modernidade, é fundamentalmente falar da linha revolucionária. Né? Porque tudo foi, digamos, influenciado, todas as formas de pensar, todas as instituições, foram influenciadas por essa linha revolucionária de pensamento que tem uma proposta. Né? Que tem uma proposta que é exatamente alcançar certos objetivos que são antigos, muito antigos. Se você for buscar uma linhagem teórica mesmo dessa anticristicidade, você já vai encontrar lá as raízes nos primeiros movimentos gnósticos, nas primeiras heresias, fundamentalmente entre o século II e XII, né, da era cristã. Mas, em rápida síntese, o pensamento moderno, ele tem essa tendência revolucionária inerente a ele. A questão é que, como eu disse, alguns acharam que Deus existia, Deus nos abandonou, mas ele existe, então vamos ver o que é que nós podemos criar por aqui em termos de uma sociedade. E outros disseram, olha, independente se Deus existe ou não, eu não estou afim de seguir esse Deus tirânico, tem um cara aqui que é mais gente boa, que deixa a gente fazer tudo, que é um tal de um Lúcifer, então vamos seguir a linha desse cara aqui, que ele é mais bacana, ele é mais flexível, né? Então, vamos seguir essa linha. E aí você tem, digamos, os movimentos revolucionários radicais, os movimentos revolucionários mais propriamente ditos. Então daí porque hoje é fundamental que você entenda essa relação entre a teologia e a filosofia, para que você exatamente entenda que todos os pressupostos, todas as grandes discussões que nós temos atualmente no ambiente acadêmico e em todas as suas vertentes acadêmicas, estão de alguma forma ligadas a esta questão, a este projeto revolucionário. Não por acaso, como eu disse no início do vídeo, nós temos uma transição de uma educação pautada em valores teológicos cristãos para uma educação, né, refém, articulada, consequência da revolução sexual, do projeto revolução sexual, cuja agenda de gênero é a sua expressão mais bem acabada e mais bem implantada que está acontecendo hoje. E como eu tenho colocado nos meus vídeos algumas biografias para sua orientação também, mas antes de eu terminar esse vídeo, eu quero lhe chamar a atenção pessoalmente para dois livros que eu tenho falado algumas vezes sobre eles, né? O Maquiavel, o Pedagogo, de Pascal Bernardin. Eu volto a lhe recomendar a importância da leitura desse livro, inclusive para você entender
esta minha rápida explicação num projeto mundial, né? Como a partir da ONU e da Unicef, essas ideias elas estão sendo implantadas em padrão mundial. Né? Inclusive ele fala aqui, ele expõe muito bem, exaustivamente fundamentada, como que teorias descobertas em testes, pesquisas acadêmicas, testes laboratoriais, vêm sendo aplicados hoje aos modelos educacionais exatamente para doutrinar e facilitar a doutrinação das pessoas. É muito importante que você, independente se você é professor, estudante, mas que você pai, você mãe, também todos nós tenhamos acesso à leitura desse livro, porque ele vai esclarecer muitas coisas importantes. Um outro livro que no meu entendimento se complementa e que eu já chamei a atenção dele também é O Poder Global e Religião Universal, de Juan Cláudio Sanahuja, né? Um autor argentino. Né? Você encontra esse livro para comprar também, aqui já traduzido, né? Onde ele vai mostrar todo o trabalho, né, de intelectuais, todo o trabalho também da senhora ONU, né, dos seus tentáculos, das suas agências, também da Unesco, exatamente para um combate ferrenho contra os valores cristãos, né, rumo também à implantação de várias agendas revolucionárias para criar o que popularmente está se chamando de uma nova ordem, né? E como essa articulação é feita, muito bem feita, visivelmente bem feita, através de agências internacionais, sejam elas do âmbito de um direito internacional propriamente dito, seja essa articulação através das famosas ONGs e fundações, financiadas, como eu já chamei muito a atenção, pelas grandes corporações, né, que também têm interesse nessas ideias revolucionárias. Então é importante que você não perca tempo em ler estes dois livros, para que você possa entender como nós estamos vivendo uma sofisticada aplicação dos ideais revolucionários, fundamentalmente marxistas, mas não só, dos ideais revolucionários, rumo a um novo modelo de sociedade. Tá ok? Eu espero que você venha se beneficiar com esses esclarecimentos, seus estudos, e depois nós vamos continuar com mais algumas reflexões. Muito obrigado pela atenção.